E aí pessoal, aqui é o Lucas e bem-vindos ao VET na Net. Na aula de hoje a gente vai falar na segunda parte da aula de neoplasias na matéria de patologia geral. Lembrando que a aula de hoje é toda baseada nos livros Patologia Geral Veterinária Aplicada, do Warner, Patologia de Bogliolo e Patologia e Bases Patológicas das Doenças, de Hobbs & Cotton. Para falar de neoplasia, primeiro a gente tem que falar da homeostase, que é o normal do corpo, por assim dizer. Então, durante a homeostase, vai ter o controle entre a apoptose e a mitose, para gerar o número normal de células. Só que quando a gente tem uma neoplasia, a gente vai ter ou mitose em excesso ou apoptose insuficiente, fazendo com que haja uma proliferação de células que não vão receber a apoptose para serem eliminadas, então elas só vão aumentar. Quais são as características bioquímicas da neoplasia? Primeiro, a diferença metabólica qualitativas e quantitativas em comparação às células normais. Então a gente vai ver diferenças no metabolismo dessas células. Por exemplo, elas vão ser muito mais ativas à proliferação do que uma célula normal. O aumento do conteúdo de água, a diminuição do pH do meio, devido à atividade glicolítica e produção de ácido lático, além da metabolização rápida da glicose, que vai ser o aumento da via anabólica da célula. E também pode se apresentar caquexia, que é a ação espolhadora ao hospedeiro devido à capacidade de captar os aminoácidos para a produção de proteínas. E como a taxa metabólica basal vai ser aumentada, o metabolismo vai subir, e com o sequestro dos aminoácidos vai ter menos produção de proteína para o corpo em si, porque a neoplasia vai estar pegando para ela produzir suas próprias proteínas. Agora, fatores importantes nessas neoplasias. Primeiro é a adesividade, que é a adesão das células entre si nessa neoplasia. Então vocês vão ver modificações de membrana plasmática, irregularidade nas microvilosidades, diminuição de estruturas juncionais como desmossomos, diminuição das moléculas de adesão, como é o caso das integrinas, diminuição das fibronectinas, que é o que fixa a célula interstício, liberação de enzimas proteolíticas, aumento de ácido ceálico nas proteínas de membrana, que vai diminuir a adesividade ao colágeno e a fibronectina. Então esses fatores vão fazer que essa célula fique, por assim dizer, mais solta no tecido. Então não vai ter tanta comunicação com as células que estão nas laterais, e também vai propiciar a próxima coisa que a gente vai falar, que é a motilidade. Com essa menor adesividade entre as células e a perda de inibição por contato, já que não vai ter tanta adesividade como eu falei, vai ter o maior desenvolvimento e modificação do citoesqueleto. Esses três fatores vão fazer com que aumentar a motilidade da célula, e assim pode levar ela a fazer a infiltração, como a gente viu, no meio dos tecidos, que é uma característica de neoplasias, de algumas neoplasias, e também é um fator que vai propiciar muito a metástase. E falando de funções celulares, geralmente quando tem a perda de diferenciação, que a gente falou na última aula também, vai ter a perda da função também, junto, quando a célula não vai ter a diferenciada para exercer a tal função do tecido. Então, tumores anaplásicos vai ter a perda de função,
Já tumores bem diferenciados podem manter a síntese da mesma substância produzidos pelo tecido normal. E tumores moderadamente diferenciados vai ter desvios qualitativos ou quantitativos variados. Então ela ainda pode ter a produção, mas vai variar naquele tecido, né? E falando das alterações fisiológicas necessárias para caracterizar uma célula como maligna, vai ser sinais de crescimento celular, como é o caso do aumento da atividade mitótica, diminuição dos sinais anticrescimento. Então a célula vai deixar de reconhecer esses sinais para ela não crescer, o que vai propiciar o crescimento. Maior invasão e metástase, que vai ter a menor adesividade e aumento da motilidade, como eu falei. Menor controle do programa de multiplicação celular. Essa alteração vai causar, como a outra também, um aumento dessa proliferação, e ela não vai ter o controle que toda a célula normal tem para dar o homeostase que a gente falou, que é o controle certinho da mitose e da apoptose. Por causa disso vai ter menor atividade mitótica. Apoptótica. E essa menor atividade apoptótica vai causar menos destruição celular e assim propiciando a proliferação. E também temos o aumento da angiogênese, que é o que todas as células precisam de nutrição, né? Mesmo as neoplásicas. Então, o que vai garantir a nutrição dessa neoplasia, é o aumento dessa angiogênese, que vai gerar vasos sanguíneos e vai fazer que vasos próximos ramifiquem até o local para nutrir ela. Agora vamos falar da metástase. Elas são implantes tumorais descontínuos em relação ao tumor primário. E elas definem o tumor como maligno, já que só os malignos fazem metástase. Elas podem fazer a disseminação por 3 vias: implantação direta nas cavidades corporais ou superfície, disseminação linfática, que é pelo sistema linfático, ou hematogênica, que é pela corrente sanguínea. Então, como que vai ocorrer essa metástase? Primeiro, a célula tumoral, usando tanto a menor adesividade como o aumento da motilidade, ela vai romper a membrana basal, atravessar o tecido conjuntivo intersticial, penetrar na membrana vascular do vaso sanguíneo. Ela vai driblar o sistema imune com interação com outras células da corrente sanguínea, então ela não vai ser reconhecida na corrente sanguínea. Aqui, desculpa, eu não falei antes, mas a gente falando da via hematogênica, né? O quinto passo, ela vai aderir às células epiteliais e romper a membrana basal. Então, quando ela entrar na corrente sanguínea e achar um local para ela migrar, por assim dizer, ela vai aderir às células epiteliais, romper a membrana basal e se instalar nesse novo tecido. E quais são as fases da metástase? Primeiro a gente tem a infiltração, que é a fase onde tem o rompimento da membrana basal, devido à ausência da inibição por contato, a motilidade oncocitária e a ação de enzimas líticas. Então todos esses fatores vão fazer com que ele rompa a membrana basal para fazer a infiltração. A embolização ou disseminação de oncócitos é o desgarramento de oncócitos que apresentam não coesos, então eles não vão estar presos, então eles vão desgarrar e vai ter o transporte ou a migração deles. Essa é a disseminação dos oncócitos. A segregação
é estacionamento de oncócitos em vasos de menor calibre, dando origem, quando em origem embólica, ou em regiões distintas da de origem após o transporte ou a migração. Então é quando ele vai chegar no novo local dele. Vai ser essa parte da segregação. E a sobrevivência é porque nem todos os oncócitos que vão para a corrente sanguínea sobrevivem. Geralmente 90% são destruídos pelo sistema imune. E mesmo os que saem podem falhar na proliferação ou ficar em latência. E aqui temos um desenho esquematizando, onde o tumor vai fazer o crescimento e vai fazer a difusão pela corrente sanguínea. Vocês podem ver que as células são bem menos presas nesse segundo desenho, umas às outras, tanto que elas soltam, vão para a corrente sanguínea e podem fazer invasão num tecido diferente. E depois, com o crescimento, como eu disse na última aula, no início ela não é nutrido, a neoplasia, mas depois ela faz angiogênese e faz a ramificação de vasos do vaso sanguíneo mais próximo para nutrir aquele tecido, ou aquela neoplasia no caso. Então, repassando, a gente vai ter a infiltração, onde vai ter o rompimento da membrana basal pelas enzimas, utilizando a motilidade e a perda da inibição por contato, como eu já disse. E aqui nessa imagem vocês podem ver eles fazendo essa infiltração nos tecidos adjacentes. Depois temos a embolização ou disseminação, que é o desgarramento dos oncócitos com transporte e migração deles. Depois temos a segregação, que é o estacionamento de oncócitos em regiões distintas ou dentro de vasos sanguíneos de menor calibre, após o transporte e a migração. E a sobrevivência, que nem todos os oncócitos sobrevivem, como eu falei. E nem todos são capazes de fazer a metástase. Agora vamos falar de características e prognósticos. O estadiamento clínico, a gente vai falar da extensão do crescimento do tumor e disseminação. Então vai ter a estimativa do prognóstico e compara o custo normal das doenças e o impacto das modalidades terapêuticas. Então nesse período a gente vai olhar qual vai ser provavelmente o prognóstico, dependendo da época que ele foi descoberto, a neoplasia, e também ver como que pode ser o impacto tanto da neoplasia como das medidas de tratamento dela, né? Aí temos a graduação histológica, que a gente vai ver a semelhança com a célula normal. Então a gente vai ver se ela é realmente a neoplasia pela histologia. A gente vai ver imagens cirúrgicas, que vão ser, como eu disse, a linha que tem em volta que o médico tem de fazer quando vai retirar. Então ele tem que saber quando é maligno, ele tem que tirar uma área maior, já que não dá para ver pela falta de delimitação. E quando é benigno, geralmente tem a cápsula, ele tira por completo, é bem mais fácil. Então essas margens cirúrgicas, eles preservam mais a diminuição da massa tumoral, e quando retirar totalmente, a cura efetiva. Geralmente, né? Porque a célula pode ter feito metástase e ainda não se sabe. E essa margem cirúrgica é o que vai confirmar se o tumor foi completamente retirado. Fala de consequências gerais. As consequências gerais geralmente envolvem as síndromes paraneoplásicas, que são manifestações clínicas que geralmente acompanham as neoplasias. Então,
como produção heterotípica de substâncias com atividade hormonal, liberação de substâncias vasoativas ou liberação de autoanticorpos produzidos pela neoplasia linfoproliferativas, podem ser exemplos disso. E a gente vai citar alguns outros exemplos dessas neoplasias. E essas síndromes geralmente chamam a atenção para a possibilidade de ser uma neoplasia, como é o caso do hiperparatiroidismo heterotópico, que acontece em alguns tipos de carcinoma, hipercalcemia, que acontece em alguns tipos de linfossarcomas e carcinomas, hiperpigmentação, também carcinomas, alguns tumores hipofisários. Estou dando só exemplos, tem mais tumores que causam essas síndromes. Síndrome de Zollinger e Ellison, que geralmente é por neoplasias pancreáticas causada pela maior secreção de gastrina. Síndrome de Kucher e neoplasia de hipófise e da adrenal. Anemia, que é mais geral assim devido à deficiência de ferro e causada principalmente pela depressão de medula óssea ou de perda sanguínea. A caquexia, devido àqueles fatores que a gente falou de aumentar a taxa metabólica, aumentar o catabolismo, que vai gerar perda de musculatura e tecido adiposo, esgotar os aminoácidos do hospedeiro, vai diminuir o apetite, afetando o centro da saciedade. Vai haver perda de nutrientes devido à exudação gerada pelo tumor. E também pode haver liberação de citocinas que podem gerar essa caquexia. E também pode ser haver defeitos de coagulação gerados por essas neoplasias. Então, a carcinogênese vai ser um processo complexo, com várias fases, e que depende de fenômenos genéticos e epigenéticos. Então, como eu falei na última aula, vai ter o surgimento de clones de células imortalizadas que multiplicam de forma autônoma, capazes de se infiltrar em tecidos. E a oncogênese vai ser o processo que vai gerar a carcinogênese, que vai gerar o início da produção entre aspas, da neoplasia, que é a oncogênese. E ela também tem várias etapas, como começa com a iniciação, que é a fase inicial de mutação no DNA. Então ocorre lesões estruturais no DNA suficientes para levar à desregulação do crescimento e proliferação celular. Então vai ter uma mutação que vai atrapalhar no mecanismo de crescimento e proliferação. Pode ser causada por agentes químicos, físicos e biológicos. Como isso é coisas que a gente já tem incorporadas no nosso dia a dia, que é como cigarro pode causar câncer, álcool em excesso, dependendo da dieta, infecções, obesidade, radiação, luz ultravioleta e assim por diante. E essas lesões no DNA, elas podem ser reparadas ou ter a apoptose da célula que apresenta ela, mas se não ocorrer, com o promotor, que a gente vai falar na próxima etapa, vai gerar esses tumores. Então, os agentes carcinógenos, podem ser químicos, como de inseticidas e outros elementos,
físicos, como o caso da radiação, que faz lesão direta no DNA, carcinogênese viral, que é igual quando é o caso do vírus da HPV, carcinogênese por parasitas e bactérias, e geralmente é induzidos por processos crônicos nesse caso, e hormonal, que intensifica a replicação e a progressão. A promoção. O agente carcinogênico por si só não faz a geração dessa neoplasia, mas facilita a criação de células clone neoplásicas. Então, quando a gente tiver o efeito do primeiro agente que a gente falou, que é o agente carcinógeno, vai ter como se colocassem a neoplasia lá, mas ela está desativada, como se fosse isso. Falando muito entre aspas aqui, que vai causar o dano, mas só esse dano não vai ser o suficiente para gerar a neoplasia, então vai precisar de um agente promotor, que vai ser, nesse caso agora na promoção, que vai, com o uso contínuo desse promotor, vai ativar essa mutação e gerar a neoplasia. Então, alguns agentes maléficos, como o bisfenol A, que é aquele que tem em vasilhas de plástico quando aquecidos, que liberam, como por exemplo aquelas marmitas de plástico que contém isso, geralmente vem escrito nelas. Então elas não podem ser aquecidas, se forem vai liberar na comida, que é um agente maléfico, né, que podem ser promotor. Aí temos outros como a aflatoxina B1, benzopireno, acrilamida, entre outros. No caso da progressão, é quando ocorre a multiplicação descontrolada e irreversível das células, que já trouxeram transformações no material genético, e pode começar o aparecimento clínico da doença. Então é nessa fase que vai ter a multiplicação dos clones que já tem a mutação. E coloquei que pode começar o aparecimento clínico, mas na verdade precisa de pelo menos 30 divisão para aparecimento clínico, igual eu falei na última aula. Então, geralmente a gente não percebe ela muito fácil. Por isso que a maioria dos casos de neoplasia ela é descoberta bem tarde, né? Neoplasia em geral nem tanto, mas câncer em si, que é os malignos, né? E alterações para a transformação maligna. A autossuficiência dos sinais de crescimento, que vai aumentar o crescimento dessas células. A evasão da apoptose, que vai impedir a diminuição. A insensibilidade aos sinais inibidores do crescimento, que também vai aumentar o crescimento dessa célula. Potencial de replicação limitada, mais um fator. A indução da angiogênese, como a gente falou. A capacidade de evadir do sistema imune e metatizar, fazer a metástase, né? Que, como a gente falou, é uma característica só das neoplasias malignas. E os defeitos no reparo do DNA, porque se tivesse o reparo direitinho, ele tiraria essa célula mutada, faria a apoptose dela ou repararia, né? Então, o que impediria a neoplasia. Mas nesse caso, como tem defeito, ela não consegue fazer isso e a célula simplesmente começa a multiplicar. Agora, alguns conceitos são os pronto-oncogêneses, que são genes normais que fazem a proliferação celular normalmente, né? E quando eles têm eles são mutados, né? Eles viram os oncogêneses, que são as versões super expressas desses proto-oncogêneses,
que vão ser autônomos e vão poder fazer essa proliferação muito maior. E que eles também vão gerar as oncoproteínas, que vão acelerar a proliferação celular. Por 3 motivos: que aumenta a sinalização celular, a perda do efeito inibitório sobre a proteína regulada e a capacidade de autoestimulação. Então esses 3 fatores na oncoproteína vai gerar a replicação celular maior também. E a oncogênese? A gente vai falar dos genes supressores de tumor, que como ele vai ser gerado? Vai ser mutação em genes normais. Então o gene que era feito por proliferação, ele vai sofrer mutação que ele não consegue ser regulado e ele vai proliferar muito. Ou que geralmente tem os genes que fazem a supressão de tumores, mas se tiver uma mutação nesses genes, não vai ter mais a supressão. Então a inativação desses genes supressores de tumor vai garantir a maior proliferação do tumor, porque ele não vai ser impedido. Então o gene P53, que geralmente é considerado o guardião do genoma, pode ser afetado por essa mutação e não vai ter como impedir esse tumor por esse modo mais. Os genes de reparo do DNA. Então vai ter instabilidade cromossômica gerada por essa falta de reparo e predispõe ao câncer. Então se tiver mutação nesse gene de reparo do DNA, pode causar essas duas coisas, o que vai aumentar a chance de gerar um câncer no indivíduo. Então, os genes para a apoptose são os genes que fazem a regulação da população celular normal. Então, os genes que inibem a apoptose aumentam, e os oncogenes também, que vão fazer a maior proliferação. Já os genes que fazem a supressão de tumor, genes de reparo, DNA e reguladores da apoptose, todos vão diminuir. E essa diminuição vai se predispor ao câncer, né? Que vai gerar transformações celulares, que vai fazer a neoplasia. Mas é bom lembrar que nenhum oncogene sozinho causa o câncer. Então tem que ter vários oncogenes e ter vários outros desses outros genes que fazem a supressão do tumor, o reparo. Vários têm que ser danificados para poder ter a neoplasia. E falando da imunidade tumoral, contra a neoplasia, a defesa do hospedeiro contra esses tumores vai ser baseada em linfócitos T citotóxicos, células natural killer, que são as células NK, os macrófagos, linfócitos B e gerando anticorpos, né? Principalmente esses 4 que vão fazer a imunidade contra esse tumor, mas como a gente viu, o tumor tem alta capacidade de se esquivar do sistema imune, então é bem difícil a imunidade fazer algo contra esse tumor. E agora falando do escape imune, que eu estava falando agora. Então o escape imune dessas células tem um errinho no slide, mas escape imune das células tumorais. Então vai ser o que eles vão fazer para escapar desse sistema imune? O crescimento seletivo de variantes antígeno negativos, a perda ou redução da expressão de moléculas MHC, imunossupressão induzida pelo tumor, mascaramento de antígeno pelo aumento de glicocálise e apoptose de células T citotóxicas. Então eles vão usar desses 5 fatores para poder escapar do sistema imune e garantir seu crescimento. Então a gente vê que a neoplasia, além de ela não
não fazer a apoptose, ela também cria vários métodos para escapar de células que podem fazer a fagocitose dela e a sua destruição. Então, gente, por hoje é só. Essa foi a última aula do módulo de patologia geral. Daqui uns dias a gente vai começar um novo módulo. Então, se gostaram, deixe o gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e recomenda o vídeo para amigos, para tanto nos ajudar como ajudar os amigos que estão com dificuldade na matéria. Obrigado e até mais.